Ok. Boa tarde a todos. Eu me chamo Thiago, sou técnico aqui do Telesaúde Bahia. Vamos dar início à web palestra de hoje com o tema meningites, prevenção, diagnóstico e tratamento. O palestrante convidado é o Dr. Antônio Carlos de Albuquerque Bandeira, médico infectologista da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, mestre pela Faculdade de Medicina da USP e professor de infectologia da FTC. Desejo a todos uma excelente web palestra. Bem-vindo a todos. Vamos estar conversando hoje sobre as meningites bacterianas. E é importante que haja uma participação de vocês, porque há muitas dúvidas sobre esse processo, né? Bom, começando, a meningite é um processo, ela se caracteriza por ser um processo inflamatório acometendo as meninges e os passos subaracnoideu. O que difere, basicamente, do processo de meningoencefalite, onde você tem o acometimento das meninges e também do sistema nervoso central, do encéfalo, tá certo? Isso é importante para a gente diferenciar, tanto do ponto de vista de etiologia, que vai ser geralmente são diferentes, como também de tratamento. Então, na meningite, o processo é eminentemente das meninges, onde o nível de consciência, frequentemente, a ausência de convulsões, na verdade, o que vai predominar é mais febre, dor de cabeça, e os sinais meningos, como nós vamos ver mais adiante. Tá certo? Na meningite bacteriana, o processo inflamatório atinge as meninges, causado por agentes bacterianos, e as bactérias, elas na verdade penetram através do sistema nervoso central por quebra da barreira chamada hematoencefálica, que, como vamos ver, ela é uma barreira que começa no endotélio vascular cerebral, que é o endotélio em que as ligações entre as células endoteliais são muito fortes, são muito juntas, são muito estreitas. E, com isso, você diminui muito essa difusão, não só de fármacos, de moléculas químicas de dentro do interior do vaso sanguíneo para o tecido cerebral, como também dificulta a entrada de agentes microbianos, sejam eles vírus, bactérias ou fungos, no sistema nervoso central. Sempre bom lembrar que a meningite bacteriana tem elevada morbidade, ou seja, está associada com sequelas, está associada com sequelas graves, com parada do desenvolvimento psicomotor, com convulsões, que às vezes se tornam permanentes, requerem terapêutica, surdez, etc. E mortalidade também. Os principais agentes são o Streptococcus pneumoniae, que é geralmente mais destacado, por isso está em vermelho, porque a meningite por hemófilos influenza do tipo B ela foi bastante reduzida a partir do momento em que se começou a se fazer uso da vacina para hemófilos influenza do tipo B. E a mesma coisa se passou com a Neisseria meningitidis. Com a extensa vacinação para meningococo do tipo C, a gente teve uma redução nas meningites causadas por meningococo. Mas esses são os principais agentes, o pneumococo, o meningococo e hemófilos influenza do tipo B, mas uma série de outros agentes podem causar também meningite. E aí está o Staphylo aureus, geralmente associado a trauma, endocardite infecciosa ou a infecções de sítio cirúrgico, cirurgias realizadas no sistema nervoso central, neurocirurgias. O Streptococcus agalactiae e Escherichia coli são frequentes em neonatos e por causa da aquisição no canal de parto. E a Escherichia coli também em alcoolistas e pacientes imunossupressos. E a Listeria monocytogenes em pacientes acima de 50 anos e principalmente os imunossupressos. A incidência de meningites bacterianas nos países desenvolvidos é uma incidência que girava em torno de 4 a 6 casos por 100 mil habitantes. Em países em desenvolvimento, essas taxas podem chegar até 10 vezes mais, chegando a 40 a 60 casos por 100 mil, com uma mortalidade estimada entre 5% e 15%. Sequelas neurológicas podem ser esperadas entre 5% e 40% de sobreviventes, dependendo do patógeno e do hospedeiro, principalmente do tempo de administração do antibiótico, que deve ser o mais precoce possível. Essa incidência, ela
depende de vários fatores, como a faixa etária do paciente, como eu falei para vocês, pacientes neonatos vão ter mais meningite por patógenos que colonizam o canal de parto, variações sazonais, então a gente vê a meningite bacteriana, ela é mais importante nos meses de maior aglomeração, nos meses de frios, ocupação, onde você acaba facilitando aglomerações, como o caso dos militares e estudantes, o estado imunológico, que vai definir, inclusive, se você pode ter meningite por agentes etiológicos, outros que não aqueles que eu mostrei, como Listeria monocytogenes, patologias pregressas, assim como traumas, que isso vai facilitar meningite em traumas do sistema nervoso central por estafilococcus coagulase positivo ou negativo, mais os gram-negativos, uso de drogas injetáveis e neurocirurgias, certo? No Brasil, a introdução da vacina contra a B, em meados de 99, reduziu o número de casos de meningite por esse agente. E a mesma coisa se viu em relação ao Streptococcus pneumoniae, em que a introdução da vacina heptavalente contra o pneumococo em 2000 reduziu essas taxas em menores de 2 anos, certo? Na Bahia, a gente já chegou a ter taxas bastante elevadas de meningites bacterianas, chegando a patamares bem altos, como registrados aqui entre 1973 e 1982, 45,8 casos por 100 mil habitantes. Hoje, quando a gente olha a incidência de meningites bacterianas para o ano de 2017, a Bahia registra 1,06 casos por 100 mil habitantes. Então, observe que houve uma queda de aproximadamente 2 log, ou talvez chegue a perto quase de 3 log, ou seja, uma queda de 99% nas taxas de incidência de meningite bacteriana entre o período de 73 a 82 e o atual período entendido aqui como 2017. Naquela época, predominava a Haemophilus influenza tipo B, o Streptococcus pneumoniae, né, pneumococo, e a Neisseria. Hoje, a gente tem basicamente o meningococo, que é a Neisseria meningitidis, e o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, e muito pouco de Haemophilus influenza. Naquela época também era muito frequente, que quase a maioria dos casos, 45% dos casos, aconteciam em crianças com menos de 2 anos. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês em relação à importância das vacinas. Essa matéria aqui, essa matéria aqui tem alguém comentando que o áudio está muito baixo. Não sei se a gente tem como aumentar isso. Vou dar uma pausa pequena para checarmos o áudio, já que existem pessoas aqui apontando a necessidade de melhoria do áudio.
Bom, retomando então, eu gostaria que vocês apontassem se houve melhora do som na transmissão. Que bom, o áudio está ótimo. Então, retomando, epidemiologicamente, a Bahia chegou a registrar já taxas elevadíssimas de meningites bacterianas, 45,8 casos por 100 mil habitantes, na faixa de países bem subdesenvolvidos. Na época, essas taxas predominavam aí o Haemophilus influenza do tipo B, o Streptococcus pneumoniae e a Neisseria meningitidis, meningococos, o pneumococo e Haemophilus, com predomínio de 45% dos casos em crianças com menos de 2 anos. Olha só o que nós temos hoje. Em 2017, nós tivemos para o estado da Bahia uma incidência de meningite bacteriana de 1,06 casos por 100 mil habitantes. Então, isso mostra uma redução de mais ou menos alguma coisa na faixa de 99% para mais, ou seja, uma queda de talvez 2 logs nas taxas de incidência iniciais. Então, a redução foi muito grande. Então, nós temos hoje, as nossas taxas estão gerando na faixa de 1 caso por 100 mil habitantes. E aqui é interessante observar, em 2 de dezembro de 2009, uma matéria no Globo G1, mostrando, isso aqui mostra muito bem o impacto que a vacina para o meningococo tipo C teve nas taxas de incidência. Então, mostrando aqui que o governo da Bahia anunciou nesta quarta-feira, isso era 2 de dezembro de 2009, a compra de 1,5 milhão de doses de vacinas contra a meningite C, que serão aplicadas a partir de janeiro de 2010 em crianças com até 5 anos inicialmente. O interessante é que nesse período aí, que foi no final de 2009, o ano de 2009 foi caracterizado por um aumento muito significativo, que já vinha, na verdade, ocorrendo desde alguns anos anteriores, mas o ano de 2009 ele foi coroando assim, um ano com uma taxa de incidência alta, que chegou num limite máximo em 2010. E a Bahia, por conta dessa situação, ela se antecipou, o Estado da Bahia se antecipou ao Programa Nacional de Imunização, que começou a incluir no Programa Nacional de Imunização a vacina para meningococo C a partir da metade daquele ano de 2010. E a Bahia fez isso por causa de um número de casos que vinham aparecendo, começaram em Itapuã e vinham se disseminando largamente por Salvador. Inclusive, Salvador, especificamente o município de Salvador, ampliou a vacinação naquela época, não só para menores do que 5 anos, mas também pegou faixas de adolescentes naquela época e adultos jovens, e vacinou também. A Bahia, naquele momento, era o estado com maior número de mortes por meningite. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, de 1º de janeiro a 7 de novembro daquele ano, foram 1.143 casos de meningite notificados, tá certo? E a grande maioria era de meningococo do tipo C. Uma mortalidade na faixa de 20%, tá certo? Então, vocês observem aqui, é bem interessante, DM aqui quer dizer doença meningocócica, que inclui a meningite meningocócica e a doença meningocócica, e a meningococcemia. Vocês observem que no ano de 2007 foram 127 casos, passando a 164 no ano seguinte, 2009 224, e 2010 atingiu o máximo de 247 casos novos de meningite por meningococo ou doença por meningococcemia. Então houve uma queda, foi uma acentuação muito grande, e que vai havendo uma queda a partir de 2011, 181, 131 e assim por diante. E isso aqui vai acabar refletindo no número total de casos de meningite bacteriana. Por quê? Porque o grande contingente, observe aqui, mais ou menos 50% ou mais dos casos de meningite bacteriana, que está aqui, 249 em 2008, 164 eram por doença por meningococo.
Aqui tínhamos 278 meningites bacterianas e 224 meningocócicas, tá certo? A partir, então, do ano de 2011, começa a haver uma queda paulatina e contínua do número de casos, que vem de 187 em 2011 até 35 em 2017. Aqui, mais uma vez, a gente mostrando o número de casos de meningite, tá certo? E aqui pelas diversas etiologias. Então, a gente pode ver que em azul está o sorotipo B, em laranja está o sorotipo C, e em verde está o sorotipo Y, e em amarelo o sorotipo W. Então a gente observa que praticamente o Y e o W aparecem muito, muito pouco aqui. Vai predominar, dentro das meningites meningocócicas, vai predominar aqui inicialmente a meningite B, essa faixa etária até esse ano de 2001, e a partir de 2002 também, quer dizer, essas taxas estão dentro de uma flutuação esperada, que começam a crescer a partir de 2006 para a meningite meningocócica do tipo C, 2007, 2008 aqui já está bem acentuado, 2009 passamos o ano com um número de casos muito significante para atingir o máximo em 2010. Observe que a partir de 2010 houve o início da vacinação em crianças até 5 anos e em Salvador, entre maio e agosto, se vacinou crianças e adultos jovens na faixa entre 10 e 24 anos. A partir desse momento, a gente vai ver assim, uma fantástica curva de decréscimo do número de casos novos. Isso vai caindo para 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, então a gente tem um número bastante reduzido. Nesse gráfico, a gente tem em azul a incidência da doença meningocócica, que inclui a meningite e a meningococicemia. Em laranja, as taxas de cobertura vacinal. Então, a gente tem uma taxa de cobertura vacinal inexistente em 2009, porque a gente não tinha a vacina meningocócica C incorporada no programa nacional, e a gente observa que as taxas de incidência de meningite e doença meningocócica só fazem crescer continuamente até o ano 2010, quando em 2010 se inicia uma cobertura inicialmente menor de 64%, depois a cobertura então vai atingir 93%, 94%, e isso vai se relacionar a uma queda contínua das taxas de incidência, talvez medida aqui por casos novos ou taxas de incidência ao longo dos anos, continuamente para chegar próximo a uma curva bem descendente. Nesse período, as pessoas estavam bastante sensibilizadas, assim como a imprensa. Então, aqui é uma manchete de 2011, que fala que quase 2.000 pessoas são vacinadas após surto de meningite na Bahia, mostrando que no ano de 2011 houve uma quantidade de casos significativa e agregados ali em Sauípe, e havia um show para ser feito. E aí tinha que haver uma manifestação do Estado em relação se haveria ou não o risco maior das pessoas terem meningite ou não. E no final se optou, como a gente pode ver lá embaixo, tinha um caso isolado, abrindo notação de fala do ex-secretário de Saúde, Jorge Sola, tinha um caso isolado e o bloqueio desse caso foi feito, os demais casos ocorreram já de sexta para o sábado. Não havia qualquer indicação técnica para a suspensão do evento, que era um show que era programado em Sauípe e que, no meio, então, disso, havia muita gente com meningite meningocócica do tipo C, e aqui, eu aqui naquele momento apontava que o indivíduo que está circulando em Sauípe tem o mesmo risco que a pessoa em Salvador, no caso, a gente ia tendo esse surto em Salvador, que o mais importante era a vacinação, isso seria necessário medicações profiláticas nas situações de risco. E aquela curva que vocês viram de redução das taxas de incidência de meningite meningocócica associada à cobertura da vacina pelo meningococo C,
motivou, inclusive, teses de mestrado que mostra, e é bem interessante porque a conclusão dessa tese mostra que o impacto epidemiológico da vacina meningocócica C foi excelente entre os menores de 1 ano e menores de 5 anos. Foi, inclusive, superior a de alguns países da Europa. Todavia, como não foi observado o efeito de imunidade em grupo, a realização de campanhas anuais de vacinação para os adultos jovens poderá resultar em um maior controle dessa doença, conforme ocorreu no município de Salvador, que vacinou, como a gente viu, pessoas entre 10 e 24 anos de idade. Então, esse foi um programa de sucesso. Bom, saindo da área de epidemiologia e caminhando mais para a patogênese, quais são os mecanismos de invasão? Como é que um bicho, um micro-organismo, chega no sistema nervoso central? Então, ele precisa antes aderir à mucosa nasofaringea, ele precisa colonizar nossas mucosas. Então, é fundamental que a gente entenda que o mecanismo que faz com que o micro-organismo chegue lá no sistema nervoso central vai ser através, principalmente, de mecanismos que vão propiciá-lo após o contato com o nosso corpo. A adesão e a colonização das nossas mucosas, a penetração e a ocorrência de bacteremia e, secundariamente, então, a gente vai ter a invasão do sistema nervoso central e a produção do quadro de meningite. Então, na adesão bacteriana é fundamental a presença, geralmente, de receptores. E para a colonização, agentes causais da meningite bacteriana aguda ou subaguda têm a capacidade de colonizar membranas mucosas. Eles têm capacidade de fazer isso. E a invasão subsequente. As bactérias também têm fatores de virulência que, além de colonizar, facilitam a invasão da mucosa. Tá certo? Então, aqui, um desenho esquemático mostrando a mucosa aqui nasofaringea, a ligação e a interação com o epitélio nasofaringeu. Aqui está uma bactéria, ela já está aqui colonizando e abrindo os pseudópodes, né, na verdade dela, e para exatamente começar a colonizar. A partir da colonização, esse micro-organismo vai invadir a mucosa, vai passar através da mucosa e vai invadir a corrente sanguínea. Então, os micro-organismos, eles atravessam a barreira hematoencefálica pelas junções endoteliais ou diretamente através de citotoxicidade. Então, você pode ter aqui uma bactéria que ela vem, está em grande quantidade e ela, então, começa a buscar o rompimento dessa barreira hematoencefálica para passar para o lado das meninges, através diretamente da célula, ou através de difundir seus produtos pela célula endotelial. Esses mesmos mecanismos agem através da barreira hematolicórica. Então, aqui a gente tem um vaso que está dentro do sistema licórico, por exemplo, está na aracnoide, no espaço subaracnoide da região frontal, por exemplo. Então, você tem micro-organismos aqui que podem, então, estar ultrapassando essa barreira. E essa barreira ela vai se dar tanto na barreira hematoencefálica como na barreira hematolicórica, tá certo? Então, a via de disseminação a partir da adesão do micro-organismo à mucosa e a sua penetração é, posteriormente, cair na circulação sanguínea e ser disseminado através da circulação sanguínea. A partir dessa disseminação sanguínea, então essa bactéria ela vai, geralmente, colonizar, vai atravessar aquela barreira hematoencefálica para produzir doença. Tá? Então, os fatores que afetam a sobrevivência intravascular da bactéria são as cápsulas, tá certo? São a aquisição de íon da transferrina e a endotoxina e outros componentes celulares para a produção de citoquinas da célula hospedeira, da célula que está sendo infectada. Então, tudo isso aqui vai levar à colonização ou não. Então, se a gente tem também, por outro lado, um foco infeccioso próximo ao sistema nervoso central, ou a própria invasão de um micro-organismo a partir de uma bacteremia, ou seja, você tem uma quantidade razoável de bactérias na corrente sanguínea, então, nessas situações, a bactéria se adere e há liberação de substâncias tóxicas e ativação da resposta imune celular, que vai ser a resposta pró-inflamatória, tá certo?
Então você tem estimulação e toxicidade das células da glia, que vão levar a lesão neuronal e edema citotóxico, invasão de leucócitos dentro dessa área, que pode causar vasculite, isquemia, também o edema citotóxico, e aumento da resistência à reabsorção de líquor. Tá certo? Isso tudo vai levar a edema citotóxico, edema intersticial e, finalmente, o edema vasogênico, é quando você aumenta a permeabilidade da própria barreira hematoencefálica. Então, tudo isso aí vai contribuir para a invasão do micro-organismo. A outra forma de atingir as meninges é através da contiguidade. Então, tem uma série de estruturas que são contíguas ao sistema nervoso central. Então, você tem o ouvido médio, por exemplo. O ouvido médio se comunica, em parte, através das células da mastoide, com a parte mais vamos chamar assim, importante ali do lobo temporal. Então, assim, crianças, especialmente crianças com otites externas ou que fazem otites médias supuradas graves, como mastoidite, podem, então, ter invasão do sistema nervoso central e a meningite secundária. Certo? Então, sempre atenção, sempre proceder ao exame de otoscópico. Então, agora indo para a apresentação clínica, o que é importante na meningite bacteriana? Então, primeira coisa é a presença de febre. Então, frequentemente, o paciente com meningite, ele tem febre. A gente tem que perguntar a ele, muitas vezes, porque ele pode não estar falando espontaneamente, mas ele apresenta febre. Ele tem febre que pode variar até 40 graus. A dor de cabeça na meningite bacteriana geralmente é uma dor de cabeça pesada que começa na região bifrontal e evolui para trás, para todo o crânio e para a região occipital. Rigidez de núcleo pode aparecer, vômitos em jato, sinais meninges e recuperação do nível de e redução do nível de consciência e a presença de convulsão. Certo? Então, tudo isso aí pode chama a atenção para a meningite bacteriana. Então, no quadro clínico, os principais sintomas são a cefaleia, a dor de cabeça, como eu falei para vocês, começa aqui na região bitemporal e se espalha para a região occipital. Cefaleia importante é a febre, que está presente em frequentemente mais de 90% dos casos, e meningismo, que rigidez de nuca, alguma questão aí que mexa nos parâmetros de irritação meníngea. Alteração sensorial acima de 80%. No entanto, os sinais de Kernig e Brudzinski eles estão frequentes em não mais do que muito mais superior a 50%. Então, a gente tem que ter atenção para isso. Certo? Então, no quadro clínico, o paciente com febre, alteração do estado mental e rigidez de nuca está presente frequentemente entre 44% e 66% dos casos de meningite bacteriana, certo? E a cefaleia mais a tríade de 2 desses 5, 4 em cima, entendeu? Que é febre, alteração do estado mental, rigidez de nuca e cefaleia, né? Então, 2 desses 4 sintomas estão presentes em 95% dos casos de meningite bacteriana, ok? Então, aqui é o sinal de Kernig. O sinal de Kernig ele é um sinal prático. Você faz a flexão da coxa em relação ao quadril e faz a flexão em 90 graus da perna sobre a coxa. Então, você vai flexionar isso. E vai levar o pé, né, segurando aqui na borda do joelho, vai levar o pé da criança, junto com a estimulação da perna, em 45 graus. E a criança, ela geralmente puxa a outra perna algum grau. Entendeu? Então ela dá uma puxadinha nessa perna. O sinal de Brudzinski, ele é um sinal em que você, ao flexionar o pescoço do paciente, esse paciente então faz um movimento de flexão da coxa sobre o quadril e também, muitas vezes, da perna sobre a coxa, então puxando as duas pernas. Então, esse é o sinal de Brudzinski. E atenção para crianças e neonatos com meningite, porque nessas crianças menores, e principalmente nos neonatos, aqueles até 28 dias de nascido, letargia, febre, choro com irritabilidade, icterícia, vômitos, diarreia e até convulsões podem, na verdade, apontar
para um quadro meníngeo, certo? No diagnóstico diferencial, é importante que a gente diferencie logo a meningite bacteriana de outras meningites, como as meningites virais. O quadro clínico ele é relativamente semelhante, sendo que na meningite viral, esse quadro geralmente é mais arrastado que na meningite bacteriana. Então, o paciente ele tem mais dias de febre, ele tem mais dias de dor de cabeça, mas ele está frequentemente com um bom estado geral. Já na meningite bacteriana, esse paciente ele tem uma história mais curta de febre, cefaleia, sinais meníngeos, dor às vezes em coluna, e ele vai persistir, né? Ele vai persistir na meningite viral, ele vai persistir com um quadro mais benigno, tá certo? O paciente apresenta bom estado geral, diferentemente da meningite bacteriana, onde o paciente ele tem um estado geral frequentemente mais comprometido. Então, o paciente mais comprometido, ele está um quadro mais comprometido, frequentemente tem menos tempo de doença e um quadro mais grave, tá certo? E os resultados do líquor, como eu vou estar mostrando, eles são fundamentais para a gente mostrar essa diferença também do líquor. Na encefalite, como eu falei para vocês, na meningoencefalite, você vai ter um comprometimento não só da meninge, ou seja, dor de cabeça, né, febre e pode ter algum grau de rigidez de nuca, mas você passa a ter esse paciente, ele rebaixa muito frequentemente os níveis de consciência daquele paciente que chega torporoso, com nível de consciência rebaixado. É um paciente que pode estar desorientado, então mostrar desorientação em tempo, espaço, pessoas, ou ele apresentar convulsões. Então, o paciente que tem quadro semelhante a um quadro meníngeo e apresenta rebaixamento de nível de consciência, ou desorientação, ou convulsões, então esse paciente é um paciente que tem que chamar atenção para a encefalite, tá certo? É um diagnóstico importantíssimo, porque na encefalite o principal agente é o herpes vírus, tá certo? E a gente tem tratamento, que é o aciclovir, tem que ser dado também de forma relativamente também rápida, a gente não pode demorar também na introdução da medicação. No caso de pacientes com hemorragia subdural, uma das coisas que diferencia logo de cara é frequentemente a ausência de febre. Então, raramente o paciente com hemorragia subdural, ele tem febre. Ele tem muitas vezes sinal meníngeo, porque o sangue irrita as meninges e pode dar rigidez de nuca, pode dar o Kernig positivo. Esse paciente tem uma cefaleia que geralmente é súbita, começa subitamente, diferentemente da meningite, que é aquela cefaleia, como eu falei para vocês, que é contínua e vai se disseminando da porção aqui, né, frontal, aqui na região mais lateral frontal, bitemporal, e desce para a região do pescoço. Na hemorragia subdural, a cefaleia é súbita, certo? E o paciente não tem febre. Uma coisa importante, é fundamental o líquor. Então é fundamental, como a gente vai ver, o exame do líquor. É fundamental que se colhe o líquor para a gente examinar. Mas também é fundamental que a gente entenda o seguinte: para o líquor, a gente precisa da tomografia de crânio em algumas situações. A gente não pode colher um líquor em determinadas situações sem que a tomografia nos autorize, tá certo? Por quê? A tomografia de crânio, ela muitas vezes evidencia sinais de hipertensão intracraniana, principalmente lesões mais expansivas. E isso tem por objetivo, a tomografia antes do líquor, que a gente minimize o risco da punção, que pode, nesse caso, em determinados casos, facilitar a herniação de uncus ou das tonsilas cerebelares após a punção. Então, se eu tenho um doente com alteração dos níveis de consciência, com hemiparesia, ou seja, o doente está com um dos lados do corpo paralisado, com sinais localizatórios, por exemplo, ele tem uma hemiparesia somente no membro superior direito ou esquerdo, papiledema, que a gente vai ver pelo fundo do olho, convulsões, diferença entre o tamanho das pupilas, que chama-se anisocoria, uma pupila maior do que a outra, desorientação, convulsão. Então, esses pacientes têm que ter a tomografia antes de fazer o líquor. Aí vai vir a pergunta: bom, eu não tenho
eu tenho condição até de fazer o líquor, de puncionar o doente e fazer, mas eu não tenho tomografia, e eu tenho uma situação como essa, o que eu faço? Eu punciono a si mesmo. Se você puncionar a si mesmo, onde são indicações formais de TC antes do líquor, se você puncionar esse paciente, você pode fazer com que esse paciente, que na verdade tem um gradiente de pressão diferenciado entre o terceiro ventrículo, que é exatamente a região supratentorial, e o quarto ventrículo, que está na região infratentorial, que você possa causar um fenômeno, às vezes, catastrófico de herniação e de morte desse paciente. Então, nessa situação, você não tem a tomografia, mas tem uma indicação que teria que ter a tomografia para te autorizar a fazer a punção, você vai considerar esse paciente como meningite bacteriana e vai tratar ele empiricamente sem o líquor, tá certo? Então, são situações que você não vai ficar esperando nem fazer a tomografia, nem o líquor. Porque o paciente da meningite bacteriana, ele tem tempo. A gente tem que introduzir o antibiótico na primeira hora, a partir do momento da chegada desse paciente para nós. Então, a gente tem um tempo que é esse. Esse tempo dá para colher hemocultura? Dá. A gente vai colher hemocultura. A gente tem que estar atento pelo seguinte, independente da gente coletar o líquor ou não, a gente vai coletar a hemocultura desses pacientes, que é fundamental posteriormente até para o diagnóstico. Agora, esse paciente apresenta uma dessas situações, eu tenho que fazer tomografia. Se eu quiser fazer o líquor. Se eu não tenho a tomografia, eu não vou fazer o líquor numa dessas situações e eu vou introduzir a medicação direto, considerando empiricamente, clinicamente, que esse paciente tem meningite. Se eu faço a tomografia por outro lado e, apesar de ter tido desorientação, apesar desse paciente ter uma hemiparesia, não há um gradiente de diferencial de pressão entre o teto supratentorial e o infratentorial, então não vai haver de forma nenhuma possibilidade de herniação e eu posso proceder então à punção licórica se eu tiver acesso a ela. Então a punção licórica geralmente a gente faz aqui, a gente pega a cristelia, que geralmente faz, a cristelia que define geralmente o espaço entre L2 e L3, a gente faz aqui entre L2 e L3 ou mais frequentemente entre L3 e L4, tá certo? O líquor ele é produzido no plexo coroide. São tufos capilares com células endoteliais finamente fenestradas e cobertos por células epidimais com microvírus bulbosos. A quantidade total de líquor no adulto ela varia de 140 a 270 ml. E aqui estão os valores normais. Então, o líquor tem uma proteína entre 15 e 45 mg por decilitro, uma glicose entre 50 e 80, ou uma glicose de, no mínimo, 2/3 da glicemia, entendeu? É daqui para mais, a glicose do líquor, que a gente chama de glicorraquia. A celularidade no líquor ela varia de 0 a 5 células e são todas mononucleares. A gente não tem no grante, não tem agentes nenhum presente no líquor. O líquor é um local estéril, não tem bactéria nenhuma, absolutamente nenhuma, tá certo? E a pressão do líquor ela varia entre 100 e 180 milímetros de água. Então, na meningite bacteriana, que está aqui como purulenta, o que eu vou ter? Eu vou ter frequentemente uma celularidade elevada, geralmente acima de 500 células, tá certo? Ou mais frequentemente até acima de 1000 células, pelo menos 500 células. O predomínio dessas células é de células neutrofílicas, não é de células mononucleares, é de células neutrofílicas, segmentares. A pressão geralmente está um pouco aumentada, a proteína está aumentada, frequentemente acima de 100, e a glicose, geralmente, ela vai estar, a gente vai esperar uma glicose no líquor mais baixa que a do sangue, tá certo? Geralmente a glicose está abaixo de 40. Então a gente vai ter, na meningite bacteriana, uma pleocitose. O que quer dizer pleocitose? É um aumento, não é? Um aumento anormal de células no líquor. Então, acima de 6 células, mas frequentemente acima de 500. Uma pleocitose com predomínio neutrofílico, com uma hiperproteinorraquia, ou seja, proteinorraquia é a proteína no líquor, é a proteína no líquido cefalorraquídeo. Então, uma hiperproteinorraquia é um nível de proteína acima do normal, frequentemente uma hiperproteinorraquia acima de 100, desculpe. E uma hipoglicorraquia, uma baixa da glicose, menos do que 40 miligramas por decilitro. Que difere, por exemplo, da meningite viral. Na meningite viral, a gente tem uma pleocitose, ou seja, a gente tem um aumento anormal de células no líquor, mas frequentemente o total é de menos de 200. O predomínio das células
é monocitário, tá certo? É linfomonocitário. Então, o predomínio dessas células é linfomonocitário. As proteínas na meningite viral frequentemente são menores do que 100 e a glicose, você espera ela semelhante à da glicemia. Geralmente, a glicose no líquor, ela vai ser pelo menos de 2/3 para mais em relação à glicose no sangue, tá certo? Então, é isso que você vai ter. Então, você tem uma normoglicorraquia com uma hiperproteinorraquia e uma pleocitose com predomínio linfomonocitário, tá certo? Que é a comparação aqui embaixo, tem o líquor normal para a gente ter, então, as bases de referência. Então, quando a gente olha meningite bacteriana versus viral no líquor, o que a gente vê? A pleocitose na meningite bacteriana, ela é alta, ela é acima de 500, vai variar de 500 a 10.000 células por milímetro cúbico, diferentemente do que nas meningites virais, onde você tem até umas 200, frequentemente menos do que 300 células por milímetro cúbico no líquor. Na viral, o predomínio de mononucleares e na bacteriana de polimorfos nucleares. Você tem uma hiperproteinorraquia elevada, frequentemente acima de 100 mg por decilitro na bacteriana em relação à viral. E você tem uma hipoglicorraquia, uma glicorraquia menor do que 2/3 da sanguínea, geralmente abaixo de 40 na bacteriana. Então, estou chamando a atenção aqui para meningoencefalite por vírus herpes vírus principalmente do tipo 1, pois eles podem causar hipoglicorraquia. Essa é uma causa que pode acontecer. Então, a outro momento do diagnóstico, então o líquor vai te dar a resposta inflamatória do corpo em relação aos parâmetros de celularidades, em relação às proteínas, em relação à glicose, em relação ao lactato. O lactato é muito importante. Um lactato baixo, ele chama atenção muito para a meningite bacteriana. Um lactato normal, ele vai apontar para uma meningite viral, tá certo? Então, esses exames são chamados de quimiocitológicos, parâmetros químicos e citológicos. No entanto, a gente tem também que corar esse líquor para buscar agentes microbianos. Então, a gente vai atrás do diagnóstico microbiológico. O exame direto do líquor é fundamental. Se a gente encontra diplococcus gram-positivo, a gente vai pensar imediatamente em Streptococcus pneumoniae, pneumococo. Se você encontra, por outro lado, diplococcus gram-negativo, pensar em Neisseria meningitidis. E Haemophilus influenza é quando a gente vê no líquor Coccobacillus gram-negativos, tá certo? Então, o diagnóstico microbiológico é muito importante e a pesquisa de antígenos bacterianos no líquor, que é fácil, que é imediato, que é uma reação imunológica que se faz, como a gente faz no sangue também, como se fosse um teste rápido que a gente faz no sangue, a gente pode fazer no líquor em busca de antígenos bacterianos. E esses antígenos, eles muitas vezes, a gente não enxerga, às vezes, o pneumococo na lâmina, no gram, mas consegue a positividade quando a gente faz os antígenos bacterianos chamados painel de látex do líquor. Então, o Streptococcus pneumoniae, o pneumococo, o meningococo e o Haemophilus influenza, além do Streptococcus agalactiae e da Escherichia coli, podem ser imediatamente já dados o diagnóstico com o exame do látex no líquor. Excepcionalmente, a gente pode buscar o PCR. Hoje o LACEN ele faz isso, então se houver interesse em busca de etiologia, e muitas vezes aqui acaba-se muito mais pensando em outras etiologias que não somente a bacterianas, como virais, etc. E a cultura do líquor é sempre importante. A gente coletou o líquor, a gente deve colocar esse líquor para a cultura antibiograma e não esquecer nunca, o paciente com meningite bacteriana, ele tem que ter 3 hemoculturas colhidas para que a gente possa também ir atrás do diagnóstico no sangue, tá certo? Na meningite viral, encefalite viral, então eu tenho encefalite com comprometimento do encéfalo, a ação no parênquima cerebral, além das meninges, é o padrão, tá certo? E aí o herpes vírus do tipo 1, HSV é o mais frequente, porém enterovírus, alguns subtipos, e outros vírus, como o vírus da dengue e o HIV, podem causar meningoencefalite viral. Na suspeita de meningite por herpes vírus, é fundamental a gente proceder à ressonância nuclear magnética do crânio, tá certo? A gente pode, se tiver acesso, fazer um eletroencefalograma, ele vai ajudar, por causa das alterações na topografia temporal
onde o herpes vírus tem seu tropismo. Então, aqui também as imagens em lobo temporal, na porção mesial do lobo temporal, apontam para a etiologia herpética, e é fundamental, nesse caso, a gente sempre encaminhar para fazer o PCR, para ter o diagnóstico etiológico fechado, tá certo? Aqui a gente tem, então, um comprometimento, lesões hiperintensas em porção medial dos lobos temporais, ou porção mesial ou medial, aqui dos lobos temporais. E nesse caso, assim, o que era clássico para herpes, né, quem olha somente a ressonância, mas a ressonância é um exame de imagem, ela não vai lidar necessariamente. A gente sabe que aqui, a grande maioria dos casos de meningoencefalite que fazem essas alterações são secundários a herpes vírus, tá certo? E aí a gente tem como tratá-lo através do aciclovir, na dose de 10 mg por quilo, de 8 em 8 horas. No entanto, esse caso aqui, nós procedemos, esse caso aqui é um caso que não foi nosso, porém nós tivemos um caso muito semelhante, quando procedemos à avaliação do líquor, assim como nesse caso aqui citado, era uma meningoencefalite por vírus chikungunya. No tratamento, então, partindo para o tratamento, fundamental a administração precoce do antibiótico. Então, sempre quando pudermos, vamos coletar um paciente que chega com um quadro de febre, um quadro de sinais meningos, a gente vai coletar exames gerais desse paciente, vai coletar hemograma, VHS, PCE, proteína C reativa, etc. Mas vai fazer também a coleta do sangue para as hemoculturas. Não esquecer nunca de fazer a coleta de sangue para as hemoculturas, tá certo? Então fazemos a coleta para a hemocultura e procedemos ao líquor. Tendo o líquor, a gente então vai proceder à análise do líquor. Se é uma suspeita forte, o profissional já está autorizado, depois de coletado o sangue do líquor, a introduzir medicação antimicrobiana. É fundamental que a gente procure coletar esses materiais antes da introdução dos antibióticos. No entanto, se eu não tiver acesso ao líquor por alguma razão, ou não puder proceder ao líquor por causa daquelas indicações que eu falei anteriormente, o paciente tem os exames coletados no sangue, assim como as hemoculturas. Então, são coletadas as hemoculturas, além do exame de sangue. Se eu não tenho condição de fazer o líquor, não estou autorizado a fazer o líquor, eu vou introduzir medicação antimicrobiana para tratamento, porque eu preciso administrar precocemente esse antibiótico. Porque a administração precoce diminui a chance de sequelas, a administração precoce do antibiótico reduz a mortalidade. Então, eu não vou aguardar todos os exames. Eu vou aplicar o antibiótico antes de encaminhar também esse doente, tá certo? Eu não vou encaminhar esse doente para um outro hospital sem que esse paciente já tenha tomado a primeira dose de antibiótico para meningite, tá certo? A gente deve utilizar doses elevadas dos antibióticos por via endovenosa, por causa da necessidade de altos níveis plasmáticos, boa penetração do sistema nervoso central, e a recuperação da permeabilidade da membrana, né, capilar dos vasos cerebrais. À medida que o processo vai se resolvendo, isso vai diminuindo a concentração das drogas também no sistema nervoso central. Utilizar sempre drogas com efeito bactericida, de amplo espectro, e optar por drogas que penetrem no sistema nervoso central. Aqui é interessante, esse trabalho foi publicado em 2015, a implementação de um bundle de meningite na sala de emergência, tá certo? No PA. E mostrando que ele reduz a mortalidade associada à meningite bacteriana aguda. Então, nesse bundle para pacientes com suspeita de meningite bacteriana, foi implementado em 2 hospitais das províncias do norte da Itália durante 2 períodos subsequentes, em Udine e em Bolonha. Para esse estudo foram analisados os dados até dezembro de 2013 e havia o quê? Nesse bando, suporte de vida imediato, se necessário, administração de dexametasona e cefalosporina de terceira geração, 2 gramas de ceftriaxona na primeira hora do atendimento, mesmo que não seja colhido o líquor, e se o líquor estivesse turbo, além dessas 2 ações, era acrescentada o antibiótico quinolona levofloxacina para facilitar a alta do paciente, tá certo? Então, nesse estudo, os pacientes que chegavam no PA, na emergência, com um quadro compatível com meningite, eram avaliados em relação ao grau da gravidade do doente, era feito suporte já imediato nesses pacientes, e avaliado se dava para fazer punção lombar ou não. Se essa punção lombar
não era possível, aquilo que eu falei para vocês, havia contraindicações na tomografia, o paciente era imediatamente administrado a ceftriaxona com dexametasona. Por que dexametasona? Porque a gente sabe nos estudos, principalmente para meningite pneumocócica, que a dexametasona administrada precocemente, já na primeira dose, junto com antibiótico, e mantida entre 2 e 4 dias, ela reduz as consequências danosas de sequelas da meningite, principalmente surdez e outras sequelas, assim como também melhora a possibilidade de vida desses doentes. Então é fundamental que a gente administre junto com o antibiótico a dexametasona também. A gente vai ver a dose de 0,75 mg por quilo de 6 em 6 horas, chegando ao máximo de 10 mg por quilo. E a cefalosporina de eleição para nós aqui é o ceftriaxone. Então a ceftriaxone ou ceftriaxona é a droga de escolha para nós, tá certo? Vai variar um pouquinho, se for criança muito pequenininha, a gente pode optar pela cefotaxima, que é uma outra cefalosporina de terceira geração, mas para o paciente adulto e para o paciente fora do período neonatal, a opção é sempre ceftriaxona para todas as idades. E a ceftriaxona na dose de 4 gramas por dia, dividida de 12 em 12, então 2 gramas de 12 em 12. Então, o doente, quando não podia ter a punção, era feita a dexametasona e cefalosporina de terceira, e depois avaliado se posteriormente havia possibilidade de fazer o líquido, feito o líquido, se tivesse claro, sem evidência nenhuma, era suspenso o tratamento, se tinha alterações, era adicionado a levofloxacina, e depois avaliado a partir de 48 horas da estabilização clínica do paciente, possibilidade, então, de switch de troca para levofloxacina oral. Se foi feita a punção lombar, ela é possível? Então foi feita. Se o líquido estava normal, você não fazia administração de antibiótico nenhum. O paciente não precisava de antibiótico. Se o líquido revelava-se túmido, com alterações compatíveis, então era feita o sistema com dexametasona, cefalosporina de terceira geração, como a ceftriaxona e a levofloxacina, e depois da estabilização clínica desse doente, se avaliava a retirada da ceftriaxona, se mantinha a dexametasona por 96 horas, por 4 dias, e se pensava na alta do doente na troca para a levofloxacina oral. O que se viu quando se comparou com os grupos históricos, onde não tinha, antes da introdução do bundle, né, que é exatamente esse cuidado precoce, a introdução do antibiótico na primeira hora? Primeiro, que a gente pode observar que a dose do antibiótico administrada dentro da primeira hora do paciente chegando na unidade de emergência foi de 100% para os pacientes, à medida no momento que você introduziu o bundle. Então, 100% dos doentes com quadro de meningite tiveram a introdução do antibiótico até a primeira hora da chegada. Isso se comparou a somente 25% dos pacientes que chegavam normalmente naquela emergência e que tinham o diagnóstico presuntivo de meningite bacteriana. Então, a gente vê quanto o antibiótico era postergado. 75% desses indivíduos que tinham meningite bacteriana acabavam tendo a administração do antibiótico após 1 hora da chegada na emergência. Tá certo? A outra questão foi que as doses altas de antibiótico antes da realização do líquor também foi muito maior no grupo do bundle, porque aqui aqui você estava atento para, se o indivíduo não tinha condição de fazer a punção, administrar em altas doses e rapidamente o antibiótico, tá certo? Com isso, o que é que se viu? Que a mortalidade hospitalar desses doentes foi bem diferente. No grupo padrão histórico, ela foi de 14,1%, tá certo? Na meningite bacteriana. Quando a gente olha essa mortalidade, a gente compara, por exemplo, com essa mortalidade no estado da Bahia, a mortalidade no estado da Bahia é de 17,6%. Os últimos dados apontam para isso. No Brasil, de 19,2%. Então, tanto na Bahia quanto no Brasil, a gente tem mortalidades por meningite bacteriana que estão nessa faixa aqui, até um pouco maiores, de 17% a 19%. Observe-se que quando a gente pensa na implantação de um bundle para identificação rápida, precoce desses doentes e administração precoce do antibiótico, olha como isso pode ter um efeito extremamente favorável na mortalidade, tá certo?
Então, quando a gente olha a terapia empírica na meningite bacteriana, ou seja, eu não tenho agente ainda, eu vou considerar as faixas etárias. Se eu tenho um recém-nascido pré-termo até menos de um mês, eu tenho que cobrir Escherichia coli e Streptococcus agalactiae, principalmente. Então, as drogas de eleição vão ser ampicilina com gentamicina. O doente entre 1 mês e 50 anos, eu vou cobrir os principais agentes, são o pneumococo, o meningococo e o Haemophilus influenza já caindo. Eu vou trabalhar com ceftriaxona e a dexametasona. Ou meropenem, no caso de alergia severa ou alguma outra possibilidade, com a dexametasona. E para os indivíduos acima de 50 anos, eu vou avaliar, porque a meningite por Listeria monocytoide começa a ser mais frequente em pacientes acima de 50 anos. Mas não quer dizer que ela chegue perto ou predomine em relação aos outros agentes. Então, à medida que o paciente atinge 50 anos em diante, eu vou avaliar a possibilidade de acrescentar ou não ampicilina na minha suspeita. E, obviamente, os resultados do GRAM. Então, se eu tenho um paciente acima de 50 anos que não me aponta para a listéria, o tratamento é igual, é a ceftriaxona ou o meropenem com o dexametasona. No entanto, se eu quiser cobrir a Listeria monocytoide ou houver alguma evidência de que a Listeria monocytoide é que está causando aquele processo no paciente, eu, na verdade, vou utilizar a ampicilina, porque a ceftriaxona não tem ação contra a Listeria, só a ampicilina. Então, eu vou usar a ampicilina com dexametasona ou a ampicilina mais ceftriaxona mais a dexametasona. Certo? As doses dos antimicrobianos são, para aqueles pré-termos a menos de um mês, ampicilina de 75 a 100 mg de 6 em 6 horas. Gentamicina eu posso fazer tanto em dose fracionada a cada 8 horas, 2,5 mg por quilo a cada 8 horas, ou 5 a 7 mg por quilo de uma vez só por dia, de 24 em 24 anos. A ceftriaxona sempre trabalhando na dose máxima, 2 gramas de 12 em 12 horas, ou, no caso de pré-termos e neonatos até um mês, cefotaxima na dose de 200 mg por quilo por dia, dividido 6 em 6 horas, sempre acrescentando dexametasona. Ou, nessa impossibilidade de uso dessas cefalosporinas de terceira geração, o meropenem na dose máxima de 2 gramas de 8 em 8. Paciente acima de 50 anos, que eu quero adicionar o esquema para a listéria, eu vou adicionar, além da dose da ceftriaxona e da dexametasona apontadas, eu vou utilizar a ampicilina na dose máxima de 12 gramas por dia, tá certo? No paciente que tem função renal normal, e isso corresponde a 2 gramas de 4 em 4 horas. Tem um probleminha aqui que está saindo. Eles não passam a página. Por favor, só um instantinho. Conseguimos passar a página. Eu falei da dexametasona. A dexametasona tem uma indicação bastante forte para meningite por pneumococo, tá certo? Streptococcus pneumoniae. No entanto, a gente pode utilizá-la mesmo em pacientes com meningite meningocócica. Está mostrado que não piora, não causa nenhum problema para isso. Mas a indicação mais específica é para pacientes com meningite por pneumococo. Mas eu posso utilizar para meningite bacteriana, sensulado. A dexametasona, a dose utilizada é de 0,15 mg por quilo a cada 6 horas, chegando a uma dose máxima de 40 mg por dia, ou seja, 10 mg de 6 em 6 horas, tá certo? A primeira dose eu devo usar concomitantemente a primeira dose do antibiótico, tá certo? Então eu devo fazer a dexametasona junto com a dose do antibiótico e mantê-la por entre 2 e 4 dias. Okay? Em relação à quimioprofilaxia, importante, a quimioprofilaxia é importante porque ela evita casos secundários, ou seja, eu tive um paciente com meningite meningocócica, se esse paciente teve contato frequente e mais próximo com alguma pessoa, essa paciente pode estar colonizada e desenvolver meningite em seguida. Então, a quimioprofilaxia ela evita casos secundários. Ela deve ser instituída, se possível, nas primeiras 24 horas, e o máximo que se coloca, o ideal é que chegue a 48 horas, porque é onde você tem os riscos maiores, mas ela pode ser introduzida em até 30 dias. Mas os principais benefícios é que seja introduzida nas primeiras 24 até 48 horas. E é indicada para meningococo e para Haemophilus influenza. Não é indicada a quimioprofilaxia para meningite por pneumococo.
Ok? Então, para meningococo, contatos íntimos da mesma residência e contato com caso de meningite. Então, se as pessoas tiveram contato íntimo com alguém com caso de meningite meningocócica, tem que fazer profilaxia. Colegas de creche, berçário, escola e adultos dessas instituições que tiveram contato com o caso, outros contatos que tiveram contato íntimo com o caso, e o profissional de saúde que tenha tido contato com secreção desse paciente e o profissional não usou EPI. Quais são os esquemas de quimioprofilaxia? Para o paciente adulto, a gente procura maximizar e facilitar um esquema através do uso de dose única da ciprofloxacina, dose única de 500 mg. No entanto, a gente pode utilizar rifampicina para isso, na dose de 10 mg por quilo, ou seja, um máximo de 600 mg, de 12 em 12 horas por 2 dias. E nas gestantes, eu não uso nem a rifampicina nem a ciprofloxacina. Eu uso a ceftriaxona na dose única de 250 mg intramuscular, dose única. Okay? A quimioprofilaxia para hemófilos influenza, ela também é importante. Então, como é que ela se faz? Ela deve ser feita para todas as pessoas da residência onde houver uma criança com menos de 4 anos que foi exposta e não está exposta a um paciente com meningite por hemófilos que não foi vacinada. Ou todas as pessoas da residência onde houver uma criança com menos de 4 anos imunossupressa, mesmo exposta, mesmo que ela tenha sido vacinada. Crianças institucionalizadas que tiveram contato com o caso. E todos os adultos e crianças que tiveram contato íntimo na creche ou escola de crianças com menos de 4 anos que tenham ocorrido 2 ou mais casos de meningite ou doença invasiva nos últimos 6 dias. O esquema para hemófilos influenza é de 20 mg de rifampicina. Aqui a gente não pode fazer uso de ciprofloxacina, entendeu? A gente só faz uso da rifampicina na dose de 20 mg por quilo, quando é criança, com um máximo de 600 mg por dia, uma vez por dia, por 4 dias em crianças, ou rifampicina na dose de 600 mg por dia, uma vez por dia, por 4 dias em adulto. As complicações da meningite bacteriana são várias, incluem isquemia secundária, a vasculite, hidrocefalia, herniações, assim como as sequelas neurológicas. E as sequelas neurológicas mais frequentes são retardo neuropsicomotor, epilepsia, surdez, às vezes algum grau de paralisia ou de paresia. E os principais fatores associados às sequelas neurológicas são, primeiro, retardo na introdução do tratamento. Então, às vezes o paciente chega com febre, numa UPA, não é diagnosticado, volta para casa, quando ele vai se apresentar ele já está em quadro grave. Então, acabou havendo um retardo na introdução do tratamento, porque esse paciente chegou, não foi diagnosticado em tempo. Ou o paciente chega na unidade, espera muito tempo, chega na UPA, chega na emergência e fica aguardando, apesar da suspeita ter sido até inicialmente levantada, mas o antibiótico acaba caindo na veia desse doente acima de 1 hora após a chegada. Isso vai repercutir. Ou o tratamento inadequado, então você utilizar drogas que não são recomendadas para o tratamento de meningite bacteriana e que com isso você vai propiciar uma maior consequência do doente, principalmente as sequelas neurológicas. Da parte do controle de infecção hospitalar, como é que a gente trata esse doente que tem uma suspeita de meningite ou uma confirmação de meningite, seja ela por meningococo ou por hemófilos? Então, na meningite meningocócica e na meningite por hemófilos, é fundamental que a gente proceda às precauções padrão que a gente utiliza para os doentes, de uma forma geral, mais a precaução por gotículas. Então, a gente tem que proceder às precauções, ao isolamento do paciente e pensando necessariamente nas precauções por gotículas. Isso quer dizer, quando eu tenho uma precaução do ponto de vista do tipo respiratório por gotículas, eu tenho que impedir a aerosolização dessas gotículas. Então, a máscara cirúrgica, ela é capaz de fazer isso. Então, eu coloco o doente em uso da máscara cirúrgica e ele não aerosoliza,
e eu tenho esse doente que eu posso andar com ele pela unidade, transportá-lo naturalmente, levá-lo para o laboratório, ele circular pela unidade e ninguém precisa de máscara, porque ele não gera aerossóis contaminantes. Por outro lado, se esse doente estiver sem máscara, os profissionais de saúde e as pessoas que estão próximas desse doente têm que utilizar máscara cirúrgica. É importante que a gente saiba que a máscara cirúrgica ela satura depois de 3 horas de uso. Então, a cada 3 horas eu tenho que trocar essa máscara, seja do doente, seja do profissional de saúde. Então, está indicado na meningite meningocócica e na meningite por hemófilos influenza do tipo B. Não é indicada o uso de máscara cirúrgica na meningite pneumocócica, certo? Então, o tipo de isolamento é o respiratório, por gotículas, e a duração também é importante. Se esse paciente começou a utilizar antibiótico, quando ele completa 24 horas, eu posso retirá-lo das precauções por gotículas. Então, a partir de 24 horas do uso do antibiótico, esse paciente pode ser retirado das precauções de gotícula e ser tratado normalmente na unidade somente com as precauções padrão. Tá certo? Mas muitas vezes a gente pergunta, as precauções padrão implica o quê? Implica higienização das mãos antes e após o contato com o doente, a higienização das mãos após tocar a área do paciente, higienização das mãos antes de procedimento asséptico e higienização das mãos após contato com as secreções do paciente. Isso é o padrão para todo doente. Eu vou acrescentar nesse doente, com suspeita de meningite por meningococo ou por hemófilos influenza, o uso da máscara cirúrgica. E aí, como eu falei para vocês, no transporte do doente pela unidade, fazendo exames, raio-x, o paciente deve usar a máscara cirúrgica para não contaminar outras pessoas. Tá certo? E ele deve usar essa máscara cirúrgica até 24 horas após iniciada a terapia. O uso de luvas somente se você for ter contato com a mucosa desse doente. Você vai botar a mão na boca desse doente ou em outra mucosa. Ou numa pele que não esteja íntegra. Ou em secreções do paciente. Mas se você não vai, se você vai examinar o paciente somente, você não precisa de luva. Não há critério nenhum para uso de luva o paciente com meningite meningocócica por hemófilos. A não ser nessas situações que, na verdade, fazem parte dos cuidados de precaução padrão. Tá certo? E, finalizando, principalmente eu mostrei para vocês o grande impacto da vacinação para o meningococo do tipo C, o quanto isso resultou na queda vertiginosa das taxas de incidência. E hoje a gente tem na Bahia, a nossa taxa para o estado da Bahia de meningite bacteriana é de 1,06 casos por 100 mil habitantes, uma taxa que é menor à taxa nacional. A taxa brasileira hoje se encontra em 2,3 casos de meningite bacteriana por 100 mil habitantes. Então a Bahia hoje ela tem uma incidência que representa menos da metade da incidência nacional. E não tenho dúvidas que a intensa campanha de vacinação a partir do ano 2010 para o meningococo tipo C, assim como a manutenção hoje presente no calendário da vacinação para pneumococo, para hemófilos influenza e para meningococo, para esses 3 agentes que estão hoje presentes no Programa Nacional de Imunização são fundamentais para que a gente mantenha essas taxas de cobertura altas e uma taxa de incidência mais baixa. Eu queria agradecer a presença de todos que estão me ouvindo, a paciência, e a gente vai poder, então, a partir de agora, tentar responder algumas questões de vocês. Obrigado. Agora vamos abrir espaço para a troca de experiências, né? Algumas pessoas fizeram comentários sobre situações do município, mandaram suas perguntas. Eu gostaria de aproveitar para informar que os interessados, né, em receberem a sua declaração de participação da história de palestra, deve preencher esse formulário, esse link que foi disponibilizado no bate-papo, já está disponível para o preenchimento. E lembrá-los que a declaração ela não é encaminhada por e-mail. Então, uma vez que o profissional preenche esse formulário, né, no mesmo site, nessa mesma aba, ele poderá fazer o download dessa declaração. Okay? Então, não está sendo encaminhado por e-mail. Eu estou vendo aqui uma pergunta de Uauá.
coloca o seguinte: tivemos. Espera só um segundo que eu acabei perdendo aqui. Os resultados, né? Eu estou com eles aqui. Tivemos um caso aqui em que os resultados da citologia foi hemácias 2.000 por microlitro, células 12. Linfomononucleares de 16,7, polimorfonucleares de 83. Tá certo? E aí, com esses resultados, pergunta se é meningite viral ou não. Veja só. A glicose está em 79 e proteínas em 400. Então, esse caso é um caso interessante. É claro que qualquer caso desse é muito complexo a gente ficar discutindo aqui, porque um caso precisa ser discutido com história clínica, com exame físico e com os exames de laboratório. Mas quando a gente olha um exame somente, onde você tem uma alteração, aqui a gente teria uma alteração discreta da celularitose discreta, 12 células, né? 12 células. Essa pleocitose ela é discreta, houve um pouco de sangramento no momento da punção, isso faz com que aumente, por exemplo, aí no caso, entre 2 a 3 células, a quantidade de células, então eu teria aí uma células, que estaria limítrofe, né, acima de 5, porém o diferencial, ele é um diferencial não comum, não usual, porque a gente esperaria um diferencial de células totalmente mononucleares, e a gente tem a presença de polimorfonucleares. E um aumento significativo das proteínas com uma glicose normal. Então, essa situação, ela teria que ser realmente, é uma situação mais, vamos chamar assim, mais delicada, porque você não tem uma pleocitose elevada, para pensar uma meningite bacteriana, do ponto de vista como a gente está trabalhando aqui, isso não corresponde ao líquor, né? Várias outras etiologias teriam que ser consideradas infecciosas e não infecciosas. Então, a gente poderia pensar em processos infecciosos, por exemplo, como o BK, por exemplo, que poderiam, numa fase inicial, dar uma pleocitose menor, mas assim mesmo esperaria uma pleocitose maior do que essa. Um quadro de comprometimento pelo treponema pallidum, o agente da sífilis, que poderia dar uma pleocitose também discreta, com aumento de proteínas. Por outro lado, a proteína está muito aumentada, em 450. E a gente tem a possibilidade, no caso desse, de não ser por processo infeccioso. Então, se a gente tiver alguma coisa que esteja dificultando uma obstrução à drenagem do líquor, pode fazer com que haja um aumento de proteína grande e um pouco uma pleocitose muito leve, como foi essa. Então, esse é um quadro complexo. Sem dúvida nenhuma, são quadros que não tem como a gente fazer a discussão somente pelo líquor, tá certo? A gente tem que fazer a discussão levando em consideração, como eu volto a falar, a história clínica, o exame físico, etc., para chegar ao diagnóstico, mas ele é uma situação que foge ao que a gente espera na meningite bacteriana. Não concordo. Um cortinho fora. Ah, foi? Não vou muitas perguntas. Esse som. Ok, agora. Eu vou ler. Tem 3 perguntas. Eu vou fazer a leitura. Tá bom. Pedindo um pouquinho de desculpa a vocês, porque houve um problema no som. Agora parece que retornou. Por favor, me indiquem se houver um problema.
Vamos lá. Temos a pergunta da Dalva, do município de Presidente Jânio Quadros. Ela traz que houve um caso de meningite indeterminada em uma adolescente de 12 anos e que ela permanece internada em estado grave. A pergunta dela é quais são os critérios para a classificação da meningite indeterminada. Olha, a meningite indeterminada, ela vai ser definida após a exclusão dos agentes etiológicos, ou seja, então você vai proceder primeiro ao GRAM, vai procurar cocos gram-positivos, bastonetes gram-negativos, colpobacilos gram-negativos, diplococos gram-negativos. Se você não encontra nenhum desses agentes, você vai proceder a semear esse material em meios de cultura, vai fazer a prova do látex, para a gente buscar aqueles, pelo menos, 5 principais agentes que o látex consegue fazer, que é o meningococo, o pneumococo, a Haemophilus influenza, Escherichia coli, Streptococcus agalactiae. E se, no final, nós não conseguirmos nenhum crescimento ou identificação no látex, ou no GRAM, ou em meios de cultura para nenhum agente, esses pacientes vão ser classificados, na verdade, como um quadro de meningite indeterminada, e esses pacientes vão estar colocados como um quadro de meningite bacteriana, porém de etiologia não definida, né? Agora, havia uma outra pergunta, né? Sim. Que era sobre estado vacinal, não é isso? Isso aí é linha de Tilba, que antes disso ela pergunta quanto tempo do tratamento. O tratamento da meningite bacteriana depende muito do agente etiológico. Em meningococo, a gente está autorizado a tratar 7 dias, tá certo? A não ser que o paciente tenha alguma complicação que a gente precise estender esse tempo. Mas o tempo de tratamento é de 7 dias, por 7 dias. A meningite por pneumococo, a gente frequentemente vai tratar entre 10 a 14 dias. É a mesma coisa para hemófilos, 10 a 14 dias. As meningites por gram-negativos, como Escherichia coli, a gente trata no mínimo 14 dias. Assim como a gente trata a meningite por Listeria monocytogenes, um período de pelo menos 14 dias. Então, o tempo de tratamento depende do agente etiológico. O meningococo é aquele que a gente tem autorização de tratar pelo menor tempo, 7 dias, tá certo? E com isso a gente resolve o quadro do paciente. Temos a Poliana de Jabaquara. Ela pergunta, traz que além das vacinas, de forma a equipe de saúde pode trabalhar a prevenção da população. Eu acho que a primeira forma de trabalhar é conseguir que a população, então, se vacine, né? Então, a gente, não é tão fácil assim, a gente pensa, mas a gente está vencendo hoje alguns movimentos de contestação de vacina, então a gente trabalhar com a população, estimulando a população a vacinar as crianças. A outra questão é em relação a aglomerações. Então, uma coisa fundamental é que a gente consiga trabalhar para que a gente consiga reduzir um pouco as aglomerações, mantendo ambientes mais ventilados dentro dos ambientes de moradia, etc. Sem dúvida nenhuma, essas são as principais, essas são situações importantes, né, muito importantes, mas além disso, a gente tem uma forma de tentar rapidamente evitar a disseminação desses casos quando a gente introduz a profilaxia para os contactantes, de uma forma rápida. Porque se a gente demorar tempo para fazer a profilaxia, os pacientes vão ter, as pessoas que tiveram contato vão apresentar meningite. Então a gente tem que saber que a gente tem que correr com a profilaxia. Então tem um caso de meningite por meningococo ou Haemophilus influenza, eu tenho que rapidamente buscar os casos para profilaxia. Então essas são as formas que a gente consegue atuar diretamente vamos chamar assim, na disseminação do processo de meningite bacteriana para outras pessoas. Agora, questões gerais como alimentação, melhor nutrição, etc., vão repercutir de uma forma geral na população. Mas para a questão da meningite, é a vacina, é a questão das aglomerações e é a questão da rapidez da quimioprofilaxia para a gente diminuir os casos secundários. O Emerson pergunta em relação ao GRAM, que é um dos primeiros exames a serem realizados, seus achados, se bem realizados, já para
ou dar um start para o desencadeamento de ações de bloqueio. Ele pergunta se o senhor concorda com a utilização do GRAM para esta finalidade. Olha, o GRAM, o Emerson abordou muito bem, o GRAM é muito importante, porque no GRAM você já pode definir ali se o paciente tem uma meningite bacteriana e qual é o agente que é o esperado. Se eu encontro diplococos gram-negativos, eu só tenho uma coisa para pensar, é meningococo, tá certo? Então, é meningococo. Se eu encontro, por outro lado, diplococos gram-positivos, eu já sei que é pneumococo, tá certo? E se eu encontro formas coco-bacilares gram-negativas, eu sei que é hemófilos, influenza, tá certo? Então, eu tenho que usar o GRAM ao meu benefício, ao benefício do paciente. Se o GRAM já está me apontando isso, eu tenho que tomar imediatamente ação ao doente, ou seja, introdução rápida do antibiótico na veia e proceder ao bloqueio, tá certo? Para evitar casos secundários. Muitas vezes o GRAM não me diz nada, ele não diz nada. Mas aí eu tenho a possibilidade do látex, por isso que o látex é fundamental para expandir isso. Aí eu faço o látex. O látex também é um exame rápido, laboratorial. Tá? Na bancada eu faço. E isso me permite, da mesma forma, já definir um tratamento do bloqueio. Essas foram as perguntas da web de hoje. Gostaríamos de agradecer a explanação, agradecer a participação de todos vocês na web de hoje e aproveitar para convidá-los, né, para participarem da próxima web, que será amanhã. Né? O tema será sobre aleitamento materno, base para a vida. A palestrante é a doutora Ana Luísa Veloso, que é responsável pelo Banco de Leite Humano de Perma. Então, lembrá-los que a web será amanhã e não na quinta, como de costume, certo? Então, mais uma vez agradecer a todos e desejar uma ótima web palestra, uma ótima semana aí para todos nós. E até amanhã, né? Posso... Excelente, ainda doutor Bandeira. E aí, foi bom? Ótima, e o senhor bem seguro, né?